Vamos abrir a palavra então em Êxodo 19, a gente vai ler do 1 a 15. Êxodo 19, do 1 a 15. Esse é um texto um pouquinho mais longo, mas eu quero ler ele para a gente ter um pouquinho mais de contexto dentro do que eu vou falar. Êxodo 19, de 1 a 15. Vou ler na NVT, tá? É um pouquinho diferente. Só para complicar a tua vida aí. Diz assim, ó. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Querido, esse é o relato de quando o povo chega ao Sinai, né, 2 meses depois de eles terem saído do Egito. Então eles passam por uma pequena viagem, né, eles atravessam o Mar Vermelho e eles chegam ao Sinai. Quando eles chegam lá, Deus chama Moisés lá para cima para dar algumas instruções. Né, ele revela a intenção dele, a vontade dele em relação a esse povo que está ali. Então olha só, ele começa dizendo no 5 e 6 assim, ó, agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois a terra me pertence, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir. Então essa era a vontade que Deus estava revelando, essa é a minha vontade para o povo de Israel. Então logo depois de declarar isso, Deus começa a dar algumas instruções. Ele fala: ei, vai lá e prepara o povo, então, consagra esse povo, né, para que eles possam me encontrar. E o povo responde concordando, falando: a gente vai fazer tudo o que o Senhor ordenou. E assim que o povo dá essa resposta, Deus chama Moisés e fala com Moisés de novo. Né? E aqui começa uma coisa que eu apelidei de o paradigma do Sinai. As instruções que Deus dá aqui, elas são muito peculiares e elas parecem estranhas quando a gente começa assim a olhar meio por cima. Né? Olha só o que diz lá no 10 ao 13. Diz assim, ó, então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Aí olha as instruções que ele dá. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo. Tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo sequer toquem no limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje ou atravesse-o com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Agora, presta atenção nisso aqui. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte.
Quando eu li esse texto, ou quando eu ouvi alguém falando sobre essa história, a impressão que eu tinha era que Deus estava chamando só Moisés para cima do monte. Né? A impressão que ficava, ou por algum motivo eu entendia que a única pessoa que Deus permitiu subir o monte era Moisés. Mas quando a gente lê o final desse trecho, ele diz, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir. E aí fica muito claro para mim, quando eu começo a olhar para esse contexto, que a verdade é que Deus não queria que só Moisés subisse. Deus queria que o povo também subisse. Só que para o povo poder subir, ele colocou alguns pré-requisitos: obediência, compromisso e santidade. Olha só, voltando lá no 5 e 6, ele começa dizendo assim, ó, agora se me obedecerem, cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Então, querido, quando chega o terceiro dia, Deus cumpre a palavra dele, ele vem ao Monte Sinai, né, e ele faz um espetáculo cinematográfico. Né? Ele vem com fogo, o monte inteiro treme, tem vozes, tem trovão, e aí ele cumpre o que ele falou que ele ia fazer. Existe um toque longo de trombeta. Olha só, lá no 16 e 17 o que ele diz. Êxodo 19, 16 a 17. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Aí olha só, um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e aí presta atenção nisso, e todos pararam ao pé do monte. O Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Sabe, querido, quando eu olho para esse texto, me chama a atenção a resposta que o povo dá. Porque Deus faz exatamente o que ele disse que ia fazer. Ele diz, ei, se consagrem, se preparem, não toquem no monte até o terceiro dia, mas no terceiro dia, quando vocês ouvirem o som da trombeta, subam. E Deus faz tudo o que ele disse que ia fazer. Ele vem com fogo, ele desce no monte e ele toca a trombeta. E o povo sai do acampamento e para no pé do monte. E aí eu fico olhando para isso e eu falo, cara, o que aconteceu? Por que o povo ficou parado? E tu percebe no texto que Deus faz a mesma pergunta. Ele não diz isso. Mas olha o que Deus faz. Lá no 19. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, o povo ficou parado e Deus começou a aumentar o som da trombeta e falou, ei, sobe. Ei, estou tocando. É para subir. Só que o povo não se mexeu. Agora, se fosse só por medo que o povo não tivesse subido no Sinai, ninguém tinha subido. Mas uma pessoa subiu. Moisés subiu. Olha só, vamos olhar lá Hebreus 12, 18 a 21, para a gente ver que Moisés também estava com medo, não era só o povo. Todo mundo que estava ali vendo aquilo acontecer estava com medo. Né? O autor de Hebreus ele diz assim, ó, Hebreus 12, 18 a 21. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais. E aqui ele está fazendo referência a esse episódio que a gente está lendo. Palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. Aí olha isso aqui. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Moisés estava tremendo também, Moisés estava apavorado igual o povo. Todo mundo que estava ali teve a mesma reação. Estava todo mundo com medo. Agora, por que só Moisés subiu? Se Deus chamou todo mundo, não tinha uma ordem específica para só Moisés subir nesse momento. O que mais, além do medo, fez esse povo não subir? Agora, olha só o que eles dizem quando a trombeta toca, olha a resposta que eles dão para Moisés. Êxodo 20, do 18 ao 21, um pouquinho mais para frente, diz assim, ó. Êxodo 20, do 18 ao 21. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta,
e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o amor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Cara, Moisés deixa muito claro que todo esse processo que Deus estava executando, não tocar o monte, a purificação, esperar o momento, o barulho, né, todo o show pirotécnico, tinha só um propósito: prová-los e para que o temor a ele os impeça de tocar. Deus estava tentando mudar a mentalidade desses caras para uma mentalidade santa. Esse povo cresceu num ambiente politeísta. Eles tinham vindo de uma cultura de 400 anos de escravidão no Egito. E nesse ambiente onde eles cresceram... Meu Deus do céu, que diaconisa mais linda que é essa, não? Obrigado, meu amor. Nesse ambiente onde eles cresceram, querido, os egípcios adoravam múltiplos deuses. Em um ambiente onde a gente tem múltiplos deuses que foram criados pelos homens, esses deuses eles funcionam conforme a nossa cabeça. Então a gente não precisa mudar o nosso padrão de vida. A gente não precisa fazer nada de diferente, porque os deuses eles existem para servir a gente. Como é que funcionava? Eu preciso de chuva. Então eu faço o ritual do Deus X e o Deus X me manda chuva. Eu preciso de fertilidade. Eu faço o ritual tal do Deus Y e o Deus Y me manda fertilidade. Então a verdade é que esses deuses eles eram criados para satisfazer os desejos e as necessidades do homem. E quando a gente adora deuses que a gente criou, a gente acaba adorando, na verdade, nós mesmos. Agora, quando eles entram em contato com o Deus que é imutável, com o Deus que tem um padrão moral mais alto, com um Deus que não se dobra à nossa vontade, que não está aqui para servir a gente, esses caras entram em choque. Porque eles percebem que a partir desse momento, ou eles mudam a vida deles, ou eles passam por um processo de desconforto, ou eles nunca vão ser capazes de se aproximar desse Deus. E isso fica muito claro ao longo da jornada desses caras. Porque qualquer sinal de dificuldade que eles tinham, qual era a resposta que eles davam para Deus? Lá no Egito era tão bom. Os repolhos. Né? Cara, quem é que lembra de repolho, mano? Né? A gente tinha... Desculpa, minha mulher é nutricionista, perdão. Né? Os pepinos. Sabe? Nós tínhamos casa, nós tínhamos água. Só que eles esqueceram que eles eram escravos. Os caras eram maltratados todo dia. Então esses caras, por causa da mudança que Deus estava exigindo, do desconforto que estava sendo exigido deles, esses caras falaram: não, mano, eu prefiro voltar a ser escravo. Sabe? Quando a gente escolhe o estilo de vida desse povo, que tem medo de morrer, aliado à nossa escravidão, aos nossos desejos, a gente é impedido de experimentar uma vida incrível com Deus. Esse povo caminhou, querido, pelo deserto experimentando diversos milagres. Eles tiveram múltiplas provisões de Deus o tempo inteiro, coisas extraordinárias que, mano, quem não queria ver as coisas que esses caras viram? Né? Pelo menos uma delas. Podia escolher uma delas aí, qualquer um, e falar: não, escolhe uma. A gente estaria satisfeito. Só que esse povo também morreu sem conhecer Deus. E eles morreram sem desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para eles. Como pode o mesmo povo que vê o mar abrir, que vê o monte tremer, vir fogo, anda com uma coluna de fogo na frente, um anjo, uma nuvem, os caras veem água sair da rocha, vem chover comida do céu, os caras ganham guerra impossível, e ainda assim esses caras não têm o mínimo desejo de conhecer Deus pessoalmente. Esses caras preferem manter a sua cultura e a sua vida a mudar o seu padrão de vida, mudar os seus pensamentos e conhecer Deus verdadeiramente.
Sabe, querido, assim como a cultura do Egito é uma figura profética para a nossa vida no mundo, muitas vezes o nosso pensamento, a nossa mentalidade está escravizado com as coisas do mundo. E a gente às vezes está olhando, a gente está parado no pé do monte, ouvindo a trombeta soar cada vez mais alto, Deus está chamando cada vez mais alto, e a gente não faz nada. Porque além do medo de morrer, a gente está escravizado e preso e lembrando, como era bom lá no Egito. Pô, mas eu vou perder o repolho, eu vou perder os pepinos, eu vou ter que abrir mão. Sabe, querido? Esse estilo de vida, ele mostra pra gente, quando a gente começa a olhar para o povo, que muitas vezes a gente pode estar cercado de coisas incríveis que Deus está fazendo. Às vezes Deus está falando com a gente o tempo inteiro. Às vezes a gente está até experimentando provisão de Deus, às vezes a gente está experimentando até alguns milagres muito maravilhosos. Mas essas coisas, na verdade, elas são externas. E se a gente não tomar uma decisão, se a gente não resolver, cara, eu vou subir, eu vou entrar, eu vou arriscar, nada acontece. Então a gente fica tentando manter essa vida, e a verdade é que esses caras, eles morreram sem nunca ter vivido de verdade. Só que Moisés, por outro lado, querido, ele teve a atitude diferente. Ele decidiu se aproximar mais de Deus, independente das consequências e do preço que ele tivesse que pagar. Só que, querido, ele não começou voando, não. A gente olha para Moisés e fala, Moisés era ninja, né? Esse cara era um monstro. Mas a real é que ele não começou assim. Olha lá, vamos para o começo dele. Êxodo, eu ia falar Moisés 3. Êxodo 3, de 1 a 6. É um livro desconhecido aí, irmãos, descobrido essa semana. Êxodo 3, de 1 a 6. Diz assim, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, né? É uma teofania, lhe apareceu numa chama de fogo. Então era o próprio Deus que estava ali, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora presta atenção nisso aqui. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então esse cara, ele chega diante de Deus e a primeira coisa que Deus diz é, ei, tira a sandália do pé. O que Deus está sinalizando com isso? Fala, Moisés, eu quero que você tenha contato com a minha santidade. Tira a sandália do pé porque a terra é santa. Experimenta, eu quero que você esteja em contato, eu quero ser íntimo. E aí ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e Moisés tem medo. Então, nesse primeiro encontro, Moisés esconde o rosto de Deus porque ele está com medo. Ele até fica ali ouvindo. Se bem que depois ele corre quando Deus manda ele transformar o cajado em serpente, né? Ele sai correndo. Mas ele está ali ouvindo Deus. Mais tarde, na narrativa do Sinai, que a gente leu, ele está tremendo de medo quando Deus chega no Sinai, mas ele sobe, tremendo de medo, aterrorizado. Mas ele sobe. Agora, um pouco de tempo depois, olha o que acontece. Êxodo 33, 12 e 20. O povo, depois de todo esse episódio, o povo faz um bezerro de ouro, porque Moisés fica 40 dias no monte, e como o povo não se importava e não estava disponível, não estava decidido a conhecer Deus, qualquer Deus é Deus, essa era a cultura que eles tinham, então eles falaram, cara, não sabemos, é engraçado até o jeito que eles falam, né? Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, então vamos fazer um Deus para a gente, porque é o que a gente sabe, é o que a gente está acostumado. Então a cultura do Egito volta à tona, cara, vamos fazer um Deus que a gente possa ver, que a gente possa adorar e que vai guiar a gente conforme a nossa vontade. E é o que eles fazem. Então Moisés desce, quebra as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu, e depois desse tempo Moisés volta para o Sinai para falar com Deus. E é esse texto, diz assim,
Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Cara, eu oro isso aqui direto. Isso aqui para mim é incrível. Essa frase dele é incrível. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Para quê? Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Deus fala para Moisés: Não, eu vou contigo. Eu vou te acompanhar e vou te dar descanso. Moisés fala: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Agora, cara, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Esse cara que é incrível, que está conduzindo milhões de pessoas, ele para e fala: Deus, se tu não estiver comigo, eu sou igual a todo mundo. Se tu não estiver com a gente é igual a todo mundo. Nada faz diferença. Mas tu faz a diferença. Então, se tu não acompanhar a gente, porque Deus tinha falado: olha, vai tu e eu não vou mais no meio, porque se eu for, eu vou matar todo mundo. Mas ele fala: não, Deus, vai com a gente. E aí esse um cara que decidiu ser íntimo de Deus, olha o que Deus diz para ele. O Senhor disse a Moisés, lá no 17: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Mano, eu fico imaginando ouvir isso da boca de Deus e... Cara, deve ser muito louco, né, mano? 18. Então Moisés disse... Olha o que o cara que estava escondendo o rosto de Deus lá atrás disse. Peço-te que me mostre a tua glória. Que mudança maluca é essa? O cara que estava escondendo o rosto, subiu um monte tremendo, agora está na cara de Deus falando: ei, me mostra a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Agora aqui está a chave da coisa toda. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. O homem que cobria o rosto progressivamente foi conhecendo Deus, foi querendo conhecer Deus cada vez mais, a ponto de ele parar de se importar com a própria vida. Fala: Deus, não interessa se eu vou morrer, eu só quero ver a tua glória. Cara, isso é muito incrível. E essa é a diferença do coração de Moisés para o coração do povo. Moisés diz: ei, me revela os teus propósitos, para que eu continue te conhecendo, para que eu continue sendo aceito. A preocupação de Moisés era uma só: ele só queria conhecer Deus intimamente e cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso custasse a vida dele. E é nessa interação que Deus apresenta o que eu apelidei de paradigma do Sinai. Ele diz: ninguém poderá me ver e continuar vivo. Esse para mim é o paradigma. E essa frase de Deus não é só uma explicação de Deus para Moisés. Ele não está só dizendo: Moisés, deixa eu te explicar por que eu não posso te mostrar a minha glória. Deixa eu só te explicar por que tu não pode, porque tu vai morrer. Se eu te mostrar, tu morre. Não é só isso, querido. Ele está falando de um princípio que é fundamental para a salvação e para a nossa vida de intimidade com Ele. Jesus reforça isso para os discípulos. Vamos lá para Mateus 16, 24 a 27. Esse texto é muito famoso, mas ele está falando da mesma coisa. Mateus 16, 24 a 27. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Paulo também fala sobre isso, não precisa abrir. Gálatas 2:20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E um pouco mais para frente, em Gálatas 5:24 e 25, ele continua. Ele diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos
pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Querido, o povo de Israel, ele escolheu o conforto de passar a vida toda vendo as coisas que Deus estava fazendo à distância, ouvindo muito sobre Deus. Então esse povo, como a gente pode ver ao longo de toda a Bíblia, era um povo que conhecia muito sobre Deus. Então esses caras tinham muito conhecimento de Deus, eles viram muitas coisas, eles tinham muitas histórias para contar. Mas esses caras nunca conheceram Deus, de verdade. De todo esse povo, um cara que estava ali no meio conhecia Deus, a ponto de Deus vir defender ele publicamente algumas vezes. Sabe, querido? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de abrir mão das coisas que a gente ama. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de olhar para a nossa vida e falar, cara, o que precisa morrer? Eu até compartilhei essa semana, acho que do Jesus Cop, né? Ele estava falando, cara, é impossível você ver Deus e não morrer alguma coisa em você. Cada vez que você chega mais perto de Deus, alguma coisa tem que morrer. E a gente estava conversando sobre isso. O cristianismo não é uma religião confortável. Né? C.S. Lewis tem uma frase que ele diz, cara, se você procura uma religião confortável, definitivamente eu não recomendo o cristianismo. Então, querido, se está confortável, tem alguma coisa errada. Está faltando morrer alguma coisa. E o nosso problema, querido, é que muitas vezes a gente fica paradinho lá na soleirinha do monte, falando, mano, se eu subir eu vou ter que abrir mão. Se eu subir eu vou ter que deixar mexer. Se eu subir eu vou ter que ser tratado. Se eu subir eu vou ter que abrir mão do meu orgulho. Se eu subir eu vou ter que abrir mão de dizer que eu não sei nada. Se eu subir eu vou ter que deixar mexer na minha vida. Se eu subir eu vou ter que abrir os meus problemas. E cara, isso é desconfortável. Só que o paradigma do Sinai, ele apresenta duas opções. Morrer ou viver. E não tem como, querido, a gente continuar a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus enquanto a gente quer viver. Então, ou a gente entrega, ou a gente entende que custa tudo, ou não tem vida. Ou a gente vai parar no pé do monte e a gente nunca vai subir. A gente vai morrer no deserto, vendo várias coisas que Deus está fazendo de longe, ouvindo falar muito sobre Deus. E, cara, tu podia conversar com qualquer um desses caras. Tu conhece Deus? Conheço. Sei tudo sobre Deus, mano. Eu tava lá. Puxa, que incrível, cara. E aí, como é que ele fala? Ah, não sei, quem fala é Moisés, né? Eu nunca ouvi ele falar, na verdade. E muitas vezes a gente faz isso hoje em dia. Sabe, essa terceirização que eles fizeram. Não, Moisés, fala você com Deus, cara. Fala você com Deus. Porque se a gente falar, a gente morre. Não, cara. Eu quero morrer, velho. Eu quero falar com Deus. Eu quero morrer. E, infelizmente, muitas vezes, hoje a gente está terceirizando esse relacionamento. Não, eu vou para a igreja, o neto fala com Deus. E eu escuto o que o neto vai falar. E tá tudo certo. E aí eu aprendo com o neto, eu não preciso mexer na minha vida, ninguém precisa sentar comigo e dizer que eu estou errado, ninguém precisa mexer em nada, eu não mudo nada, e eu estou batendo o meu cartão na igreja, e tá tudo confortável. Ou eu vou lá e executo um ritual, vou no culto, dou meu dízimo, talvez eu bata a palma no louvor, não sei também, às vezes eu tolero o louvor, vai saber, né? Mas a real é que eu entro e saio da igreja e nada muda. Por quê? Porque eu nunca conheci Deus de verdade. Irmão, a gente anda por aí, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Cara, a gente anda por aí, a gente conversa com todo tipo de gente, cara. A gente senta na mesa com um monte de pessoas. E, cara, a quantidade de pessoas que conhecem muito sobre Deus, mas nunca sentaram com ele é assustador. Tem gente com muito conhecimento, querido. Muito. Nunca conversou com Deus. Não sabe quem ele é. E esse é o paradigma do Sinai, querido. A gente precisa intencionalmente falar, Senhor, eu vou morrer, e é hoje. Se eu tiver que morrer para te conhecer, que morram todos os meus conceitos, que morram tudo que eu achei que sabia, que morra todo o meu orgulho, que eu seja humilhado, se precisar, que o Senhor me tire o que precisar tirar. Sabe, querido, é difícil. Essas são as orações difíceis, mas essas são as melhores orações. Essa é aquela oração que Deus gosta, mano. É a que é difícil de fazer. Aquelas nossas orações bobas que não... Ah, Jesus, legal.
né? Ai, que glória a Deus. Bênção, hein? A gente tem o evangeliquez, né? O cara vem pro culto, que bênção, né? O culto. Glória a Deus. A vida nunca muda. Vida vazia, ansiedade, depressão, né? Aquele buraco, o casamento tá uma droga. Mas a gente passa uma camadinha de tinta na parede e tá tudo certo. A gente precisa resolver isso, querido. Porque às vezes, C.S. Lewis também fala isso, se eu não me engano. Agora vai virar a mensagem só C.S. Lewis. C.S. Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus, né? Que ele vai aumentando o volume. É a mesma coisa com a trombeta aqui. Deus está falando, ei, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ele está subindo o volume. E às vezes a gente está parado olhando e falando, Deus, mas eu vou... E o Egito? E a minha escravidão? E aquela vida que eu tinha? Deus está falando, ei, tem coisa muito melhor. Você fala, não, Deus, não pode ter nada melhor do que aquilo. Aquilo lá é o ápice. Sabe, o pecado ele é tão medíocre, a vida do pecado é tão medíocre que ela faz a gente acreditar que o que a gente está experimentando longe de Deus é o ápice de tudo que a gente pode viver. Mas a verdade é que lá em cima tem mais. Tem coisas mais incríveis. Tem coisas novas para experimentar. Cara, eu não me conformo com gente que acha que Deus é estático. Cara, o criador do universo, será que ele parou de criar coisas? Será que ele parou de criar experiências? Será que ele parou de ser quem ele é? Ah, não, Deus é essa caixinha aqui, ó. Ele está aqui dentro dessa caixinha e ele só faz o que eu acho que ele faz e como ele faz e quando eu acho que ele faz. Ei, deixa eu te falar, não é assim, cara. Tem coisas novas, tem mais coisas, é mais profundo. Só que é impossível você chegar nesse lugar vivo. Ou você morre, ou você nunca vai experimentar quem ele é. Amém? Faz sentido? Vamos orar?